32º domingo do tempo comum. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Livro da Sabedoria 6, versículo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, estamos no capítulo 25 de Mateus. Eu gostaria que nós, nesses últimos domingos, são 3 domingos, hoje o 32º, o 33º e o 34º, solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós de fato tomássemos em mãos a palavra de Deus, especialmente o capítulo 25 de Mateus, porque nós iremos mergulhar sobre a vinda de Cristo e de como nós devemos ir ao seu encontro. As meditações sobre a vigilância, sobre a preparação da vinda gloriosa de Jesus, nós vamos deixar para o advento, pois é próprio desse tempo litúrgico, preparação do Natal de Nosso Senhor e preparação para a vinda gloriosa de Jesus. Mas os últimos domingos do tempo comum sempre são marcados por esta meditação de como nos prepararmos, de estarmos prontos para o Senhor que está vindo ao nosso encontro, mas especialmente nós que estamos indo ao seu encontro, como irmos ao seu encontro. Por isso que o capítulo 25 de Mateus nos dará nesses 3 domingos 5 evangelhos extraordinários. O primeiro, a parábola das 10 virgens. O segundo, a parábola dos talentos, de hoje a 8. O terceiro, Cristo Rei do Universo, o juízo final, de hoje a 15. Então, o capítulo 25, de 1 a 13. Depois nós iremos meditar de hoje a 8, do 14 ao 30. Depois de hoje a 15, do 31 ao 46. Para esses 3 domingos nós precisamos de 3 graças ou 3 virtudes. Então nós estamos indo ao encontro do Senhor e faremos isso como uma resposta amorosa, pois Ele está vindo ao nosso encontro. E devemos ir com sabedoria, 32º domingo, com fidelidade, 33º, e com amor, 34º. Essas 3 coisas, virtudes, graças e dons, precisam estar na nossa vida, porque caso contrário, nós não podemos, de fato, nos apresentarmos diante do Senhor de mãos vazias. Então vamos para esse 32º domingo do tempo comum e ir ao encontro do Senhor cheios de sabedoria. Já queremos pedir ao Senhor Espírito Santo a graça da sabedoria. Queremos pedir a sabedoria, queremos que ela venha ao nosso encontro. A sabedoria é dada pelo Espírito Santo, a sabedoria é o próprio Jesus. No primeiro momento da nossa meditação, nós vamos ver a vocação da igreja, ir ao encontro do divino esposo. Nós não vamos sob qualquer ótica, não. A igreja vai ao encontro dele como esposa, porque ele é o divino esposo. É a vocação da igreja. O reino dos céus é como a história das 10 jovens ou virgens, ou das 10 puras, que pegaram suas lâmpadas de óleo, seus lampiões, então essas 10 quer dizer totalidade, e saíram ao encontro do noivo. De novo, repito, é a vocação da igreja. Não sei como está o seu coração, mas o nosso coração está todo preenchido desse desejo de irmos ao encontro do Senhor. Ou melhor, nós já estamos caminhando, porque a igreja ela é peregrina e ela está caminhando como esposa na direção do divino esposo. Observemos, queridos irmãos, é sempre Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Nós não podemos esquecer isso nunca. Ele toma a iniciativa de criar tudo do nada, Ele toma a iniciativa de nos criar por amor, Ele toma a iniciativa de nos redimir e é Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E Ele vem sempre, Ele vem nos sacramentos, Ele vem pelo dom da fé, mas Ele está vindo no último dia. Então tudo na história da salvação começa com um encontro entre Deus e sua obra amada. Nada é por acaso. Tudo tem um encontro. Deus encontra a criação.
Deus encontra Israel, Deus encontra a igreja, Deus encontra nossa história pessoal e o Senhor está vindo no juízo final e no juízo particular. Por isso que sair para o encontro do esposo é a vocação da esposa, pois ele é a metade. Usar até a linguagem de São Paulo, ele é a cabeça da igreja. Então, nada de espetacular que existe. É da natureza das almas amantes buscar o amado, é da natureza, fruto de um encontro, buscar aquele que nos encontrou. Ele está vindo, nós estamos indo. Então, o sair, o ir, o buscá-lo, é buscar a outra metade, é encontrar a nossa metade. Toda a nossa vida é marcada por uma saída. Saímos do ventre de nossas mães, em direção à luz do sol. Saímos a cada instante daquilo que somos, em direção àquilo que nós nos tornaremos. Então sempre nós estamos buscando Deus, porque nós nos tornaremos como Ele é. Sairemos da vida para encontrar a vida com V maiúsculo. E todos os dias damos um passo na direção dele, na direção da vida, na direção do amor, na direção da luz plena. A morte será a nossa última saída em direção a Ele, será a nossa última Páscoa. Então, nesse primeiro momento que Deus nos conceda, esse desejo de, a partir de um encontro que nós tivemos pessoal com Jesus, a partir de uma penetração da palavra de Deus dentro de nós, Ele nos faz com que saiamos de nós mesmos para irmos ao encontro do Senhor, como fizeram essas 10 virgens. Elas, com lâmpadas nas mãos, foram ao encontro do Senhor. Vamos para o segundo momento da nossa meditação. Versículo 2 a 4. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O que é que nós vamos meditar aqui nesse segundo momento? Já especialmente o dom da sabedoria. A sabedoria é a ação do Espírito Santo, que nos faz caminhar com amor esponsal e um amor vigilante. Então observem, as previdentes, as prudentes, as sábias, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Eis aqui o que distingue, se nós lermos a parábola de maneira rápida e fizermos a pergunta, qual a diferença das 5 primeiras imprudentes e das 5 últimas? A diferença é a sabedoria. Porque a sabedoria está expressa aqui em 2 expressões, em 2 palavras, óleo e vigilância. Então elas não levaram, as primeiras pegaram suas lâmpadas, mas não levaram o óleo. O óleo é a unção do Espírito Santo, que deriva da escuta e do seguimento da palavra de Deus. Não é uma questão mágica. Não é uma questão que se adquire simplesmente porque se está em pastoral, em movimento, em grupo, porque se é sacerdote, etc. Não. Aqueles que escutam a palavra de Deus com sinceridade e com generosidade, aqueles que estão deixando-se guiar pelo Espírito de Deus, esses manifestarão a graça da unção do Espírito Santo. E aqui está a condição para entrar no reino. Isto é, o Espírito Santo, que dá sabedoria para dentro de nós, nos dá uma vida nova para vivermos no reino e entrarmos no reino de Deus. Precisamos de unção. Aquilo que São Paulo vai dizer ou fazer a diferença dos que nasceram do Espírito, isto é, daqueles que vivem pela carne, o capítulo 8 de São Paulo aos Romanos. As obras da carne se contrapõem ao Espírito e assim por diante. Depois a vigilância. Conduziram toda a sua vida, essas virgens, essas 5 prudentes, conduziram toda a sua vida com uma vigília, e uma vigília operosa, como um momento operoso de reconhecimento das visitas cotidianas do esposo, até que se tornaram cheias de óleo, de Espírito Santo, de sabedoria. Então a pessoa que de fato, ela vive com o óleo do Espírito, ela vive em vigilância operosa. A pessoa vai para o seu trabalho, ela vai para a sua universidade, ela vai cuidar da sua casa, ela vai cuidar do seu esposo, dos seus filhos, ela vai estar com seus amigos, mas a pessoa tem uma vigilância operosa. Ela tem o coração pulsando junto ao coração de Jesus.
ela tem a mente inclinada junto da mente de Jesus. Ela tem uma vontade dobrada diante da vontade de Jesus. É uma pessoa que se abre inteiramente à graça de Deus. É isso que dá unção espiritual. É isso que dá a vigilância. Por isso que o próprio Evangelho de Mateus 25:13 diz: ficai vigiando, isto é, cheios de sabedoria, numa vigilância operosa, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. É a conclusão do Evangelho de hoje. Vamos para a primeira leitura do livro da sabedoria, capítulo 6, de 12 a 16. Diz: a sabedoria, e já comecei com esse texto bíblico, é resplandecente e sempre viçosa, isto é, sempre bela, sempre cheia de seiva. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Então ela é facilmente contemplada. Então, se você ama a sabedoria, se você a procura, você vai encontrá-la. O versículo 13 diz: ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. A sabedoria divina é Jesus. Ela é dada pelo Espírito Santo. E viram que texto belíssimo, porque nós vamos ao seu encontro da sabedoria e ela vem ao nosso encontro e ela senta à porta do nosso coração. Vamos abrir o nosso coração neste domingo para que essa sabedoria de Deus possa entrar. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs, a sabedoria é a ação do Espírito Santo, repito, que nos faz caminhar com um amor esponsal e vigilante, isto é, cheios do Espírito Santo. Eis a diferença das pessoas prudentes e das pessoas imprudentes. Os prudentes têm unção do Espírito Santo e têm uma vida vigilante. Nesse terceiro momento, nós vamos ver a vida que é dada por essa vigilância. A pessoa recebe uma vida nova. Versículo de 5 a 7. O noivo estava demorando, mas ele já está presente. É Jesus o noivo. E todas elas acabaram cochilando e dormindo, porque todos nós iremos passar pelo processo da morte, a Páscoa. No meio da noite, no meio da morte, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens levantaram, isto é, ressuscitaram e prepararam as lâmpadas. Isso aqui é muito importante. Ressurreição de quê? Do pecado. A pessoa que está morta, ela está morta espiritualmente, é a morte dada pelo pecado. A pessoa que vive desobedecendo os 10 mandamentos da lei de Deus conscientemente é uma pessoa morta. Porém, Deus sempre concede tempo e misericórdia enquanto nós estamos aqui na terra para que nós possamos despertar, para que nós possamos nos levantar desse sono, para que nós possamos ressuscitar, ouvir o grito do Senhor e ir ao seu encontro. E aí as jovens se prepararam e se levantaram com suas lâmpadas. Observemos a segunda leitura de hoje. São Paulo, escrevendo a carta, a primeira aos Tessalonicenses, diz no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Isto é, a vida nova. Nós iremos ressuscitar definitivamente no último dia, mas a nossa alma já é chamada a ter uma vida de ressurreição, uma vida na presença de Deus. É isso que diz a segunda leitura de hoje. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, aqui a liberdade é um dom especialíssimo de podermos despertar e acordar para a vida nova. É a capacidade de escolher, a capacidade de acordar, a capacidade de tomar consciência que a vida eterna ou a danação eterna se constrói já aqui e temos a capacidade de decidir à luz de Cristo, que é a vida. Então nós não podemos nos iludir. Nós nos salvamos em Cristo aqui na terra e nós nos condenaremos, que Deus nos livre, aqui na terra. Por isso devemos usar muito bem a liberdade. A liberdade é um dom colocado em nossas mãos para termos escolhas, e escolhas sábias,
na presença de Deus. Então a pessoa que tem uma vida nova e quer ter uma vida nova, que quer despertar e acordar, ela estará usando bem a sua liberdade. Então as imprevidentes disseram às previdentes, versículo de 8 a 9, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Isto é, dai-nos um pouco do espírito, da unção, da vigilância. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. O que é que essas previdentes disseram às imprevidentes? O sim a Deus é pessoal. O sim a Deus é uma resposta única. Só a Virgem Mãe de Deus poderia ter dado o sim. E o sim dela salvou a humanidade inteira porque permitiu que o Verbo se fizesse carne. O nosso sim à palavra de Deus, na liberdade, isso vai salvar inteiramente a nossa história e não só a nossa. A salvação que será vivida em nós vai atingir inclusive outras pessoas. Por isso que elas responderam muito bem, de modo nenhum, o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Vocês não pegaram o óleo porque vocês não quiseram, porque a palavra de Deus foi anunciada para todos. As pessoas não se converteram porque elas não quiseram, porque a palavra de Deus foi anunciada para todos. Vamos para a conclusão dessa pregação, dessa meditação. Enquanto elas se distanciaram para comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Importante. Jesus sempre disse, eu sou a porta e é através de mim que vocês devem entrar para o Pai. Aqui o texto bíblico diz, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Observem, ele não disse, não posso abrir a porta, já fechou, já tranquei por dentro. Não foi isso que Jesus disse. Ele sim poderia abrir a porta, mas ele disse, não vos conheço. E por que Jesus não as conhecia? Porque elas não tinham o rosto dele. Elas não tinham o seu espírito. Elas não o esperaram com generosidade. Elas não perseveraram. Elas não tiveram intimidade com ele. Elas não tiveram delicadeza com Jesus. Elas não se abriram para a palavra de Deus. Elas sucatearam os sacramentos. Elas sucatearam a vida espiritual. Elas não liam a palavra, elas não meditavam, elas não gastavam tempo com a adoração ao Santíssimo, elas não gastavam tempo cuidando dos pobres, elas não gastavam tempo no amor a Deus e ao próximo. Elas ficaram preocupadas consigo mesmas, elas ficaram preocupadas e envolvidas com seu próprio egoísmo. Por isso, amados irmãos e irmãs, queremos hoje pedir, nesses últimos domingos, especialmente hoje, a graça da sabedoria. Precisamos viver como pessoas sábias. Precisamos viver guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, porque precisamos ir ao encontro do Senhor com as mãos cheias de sabedoria. E a pessoa sábia, ela sabe onde coloca os pés, ela sabe onde depositou o seu coração, ela sabe para onde a sua alma se dirige, ela sabe de que tipo de Espírito Santo ela está cheia. Que a Mãe de Deus nos ajude a nos conduzir sempre no caminho da graça e da beleza divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.